E eu vou falar de um assunto muito importante, que está inserido em tudo que a gente faz aqui, desde a nossa divulgação até do atendimento aqui no telefone, no WhatsApp. O paciente chega aqui, vai lá no balcão e fala com a recepcionista, e o dentista chama e tem a consulta, tem uma conversa. Tudo está relacionado à comunicação. Existe a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Eu vou falar aqui da comunicação verbal. Alguns pontos que muitas vezes passam desapercebidos e que são importantíssimos. A comunicação positiva. Então, se a gente fala vamos lembrar aqui, cuidar das pessoas com carinho e alegria, quando a gente fala em carinho, em alegria, em ser percebido como referência, em fidelizar os pacientes, ser recomendado ali nas redes sociais, adorei a dentista e tudo mais, a gente está falando numa comunicação positiva. Então, como é que a gente deve se comunicar? Como é que vocês devem se comunicar? Quando eu digo a gente, eu também me incluo nisso, porque eu me comunico com vocês. Então, como é e qual é a importância da gente de termos aqui uma comunicação positiva, que é diferente da negativa. O que é uma comunicação, primeiro, negativa? É aquela comunicação que fala muito não. Então, vocês que atendem o telefone, eu até coloquei algumas frases aqui. Não tem horário, eu não sei, isso não é comigo, nunca ouvi falar, não foi autorizado, o convênio não cobre. O que diz a neurociência? Não sou eu que falo isso, né? A neurociência tem pesquisas que mostram que sempre que a gente usa uma comunicação negativa, a gente ativa uma área no cérebro, a área de medo, a área de dúvida, a área de insegurança, de preocupação. Então, quando vocês usam esse tipo de comunicação, vocês não estão levando aquele cliente para a nossa missão, para satisfação. Não está sendo cumprido o nosso propósito, que é felicidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa, vocês e nós, sempre pensar em transformar uma comunicação negativa em positiva. O paciente ligou, não tem horário na agenda. Como é que você pode falar isso de uma forma positiva, uma afirmação? Isso aqui é uma negação. Eu estou negando alguma coisa, eu estou negando um horário aqui. Aqui eu estou negando, eu estou dizendo que não tem. Carla, mas depois eu falo que tem mais para frente lá, daqui 2 semanas. Mas essa primeira frase é negativa. Isso já traz um sentimento de perda, de falta, de escassez, um sentimento ruim. Então, como reverter isso? Como é que eu devo falar isso? Como é que vocês devem falar isso? Ao invés de não tem horário, verifica quando tem horário. Olha, eu tenho horário no dia tal. E não eu só tenho horário no dia tal. Se eu colocar eu só tenho horário no dia tal, parece que é uma coisa ruim. Também é negativo, também é uma escassez. Que se for bem usado até pode ser bom, mas nesse caso não. Então vou ter horário para daqui 1 mês. Tem horário disponível no dia tal. Tá horário e tudo mais. Ou se o paciente liga, eu só posso às 6 horas da tarde. Não tem horário. Com essa dentista não tem horário às 6 da tarde. Percebe? Eu acho que isso acontece com frequência, porque a gente não pensa naquilo que fala. Eu não sei, por exemplo, eu não sei. O paciente pergunta alguma informação, ou até uma colaboradora, ou o Fernando, né? O Fernando faz uma pergunta para vocês, quer uma informação. Eu não sei, é ruim, não é bom, tem nada de bom aqui no eu não sei. Está gerando a sensação na pessoa de que você está desinformada. Então, como é que você reverte o eu não sei? Eu vou buscar essa informação, eu vou verificar. Essa palavra não, a palavra nunca, são palavras que a gente tem que tirar do nosso dia a dia. Entre vocês são as coordenadoras, certo? Vamos supor que uma das colaboradoras preencheu ali alguma coisa errada, lá no Easy, um cadastro, está errado.
Ao invés de ir lá e fazer uma correção do tipo, tá errado, ou não é assim. Às vezes a gente não fala isso, não é assim que faz. Olha a frase aqui, não é assim que faz. A gente poderia trocar, vocês poderiam trocar por, e a gente, tá? Eu também. Muitas vezes eu falo isso também. A gente deveria trocar por, você sabe qual é a forma correta de fazer? Você sabe fazer? E você sabe que ela já aprendeu aquilo. Eu sei. É dessa forma? Não é. Não, tá errado aqui. Então, é diferente. Por quê? Para a gente ter um resultado de ação e a comunicação positiva, a negativa ativa locais no cérebro de falta, de escassez, de preocupação, de medo. A comunicação positiva gera ação. É isso aqui que mostram as pesquisas de neurociência. Então, qual é a ação que vocês querem que o paciente tome, que aquela pessoa tome durante o agendamento? É agendar, certo? É agendar. Além de agendar, de ter uma percepção positiva sobre a clínica, positiva. Isso é a comunicação que gera. Então, se você se comunica com muitos nãos, não isso, não aquilo, é claro que se um paciente perguntar, ligar aqui, vocês fazem tratamento, vocês fazem implante na clínica? Aí é não, né? Obviamente, não é vou verificar e tal, aí é não. E justamente, por que é o não? É uma negativa e você não quer que aquela pessoa agende aqui, então é não mesmo. Entre vocês, vamos colocar aqui, entre vocês querem que as colaboradoras da sua equipe tomem uma determinada ação, comecem a agir de uma certa forma, querem direcionar. Use uma comunicação positiva, porque se ficar muito na negativa, você não vai gerar ação. E as pesquisas dizem mais, que quando a gente usa a negativa, isso aciona medo, preocupação, escassez. Esse tipo de sentimento bloqueia o raciocínio lógico. A gente não está vivendo isso? O vírus está em todo lugar, não sei o quê, não sai de casa senão você e tal, fica em casa. É o medo. O medo é tão grande que bloqueia o raciocínio lógico. Tá? Então, isso aqui está muito no dia a dia nosso. Não venha com mais de um acompanhante. Olha aqui, Se vocês falarem assim, parece que não venha, não venha. De repente, até no subconsciente daquela mãe, daquele paciente, fique essa mensagem, o não venha. Daí ele esqueça da consulta, falte. Tudo bem, você deu uma informação, mas você começou com uma negação. Como substituir isso? Venha com, no máximo, um acompanhante. Se possível, né? Se possível, né? É isso que está lá na nossa mensagem. Sim, mas é uma positiva, certo? Se possível, porque às vezes não é possível, às vezes tem que vir a mãe e o pai mesmo, às vezes são 2 filhos, enfim. Mas vamos evitar aqui o não. Isso eu quero que vocês levem entre vocês também, tá? E eu também. A gente se policiar em relação a isso, porque tudo na vida é comunicação, tudo. Se a gente quer que um filho faça alguma coisa, se não soubesse comunicar com ele simplesmente vai tampar os ouvidos e não vai ouvir nada. Vai entrar o famoso entra por aqui, sai por ali. Então, como será que vocês estão falando com as colaboradoras? Às vezes fala assim, mas olha, eu falo, repito, e parece que não entra. Mas avalia, qual é a comunicação que você está usando? Pode ser um ponto ali, não que vai resolver tudo, mas é um ponto importante. É importante dar um passo para trás e entender como é que está saindo da minha boca. O que eu estou falando? E isso vale para tudo. Os dentistas numa consulta também. Dependendo, se usar muita negativa aqui, muito provavelmente o paciente não vai fechar o tratamento. Pode até dar a informação certa. Então, isso aqui é importantíssimo. Atendeu ali, não sabe do que se trata, não dizer, olha, eu não sei. Não, eu vou procurar saber. Eu vou verificar essa informação. Então, mas o que é importante? Como é que eu transformo isso para uma comunicação positiva de forma que eu dê a informação certa?
Também não pode ficar uma informação vaga porque eu não quero falar a palavra não, não é isso. É como é que eu transformo uma frase numa positiva para eu ter um resultado de ação daquela pessoa, porque é isso que eu quero. Eu quero que ela haja na direção que eu estou dando para ela, né? Se eu começo a falar não, eu estou bloqueando essa ação e de repente ela não vai para onde eu quero. A gente está agora na fase vermelha aqui em Campinas e no estado de São Paulo inteiro, também em Hortolândia, enfim. E da importância, primeiro, da gente ter todos os cuidados nas clínicas que a gente sabe que tem que ter, que vocês sabem que tem que ter, né? Com limpeza, orientar bem todas, né? Até os dentistas, né? Enfim, observar se também estão tomando cuidado, eu acredito que sim. Usando máscara. O dentista sempre cuidou com isso, né? Assim, trocar luva, lavar as mãos, isso a gente sempre fez. Lavar muito bem cuspideira, né? Um paciente hoje mais do que nunca não pode sentar numa cadeira ali e ter uma cuspideira suja, né? Ou cuspida ali, ou ele desconfiar, podem desconfiar hoje, tá? Que tá suja. As cadeiras, então vocês precisam orientar as outras da equipe, as cadeiras sempre muito limpas, né? Na hora do almoço, sempre que possível, poderia passar um álcool nas cadeiras, as cadeiras são de plástico. E, principalmente, a gente precisa entender, graças a Deus a gente pode trabalhar, eu agradeço todos os dias, porque muita gente não está podendo. Principalmente, como é que os nossos pacientes estão chegando? Hoje, mais do que nunca, hoje que eu digo durante essa pandemia toda, é importantíssimo a gente tentar entender e aquilo de não ficar no automático, e daí a gente tem que sair do modo automático, sempre procurar entender, procurar olhar pelo olhar do nosso paciente. Não é nem se colocar no lugar dele, porque isso é impossível, né? Que cada um é um. Mas como é que ele está nos vendo? Como é que ele está vendo toda essa situação? Como é que está a vida dele? O que faz um paciente hoje, que a mídia está detonando em relação a medo, todo mundo, o que é que faz essa pessoa sair da casa dela e vir até a clínica? Então, quando a gente fala em proporcionar felicidade e saúde, a gente tem que proporcionar felicidade e saúde. Porque nesse momento as pessoas, muitas, vamos dizer, elas estão se sentindo até em risco vindo aqui. Não todas, né? Mas muitas podem estar. Então é muito importante, muito, a gente olhar para cada um que chegar na clínica e se perguntar como será que está essa pessoa? Como será que está a família dela? Como será que está a cabeça dela? E falar com ela. E aí eu vou recomendar para vocês fazerem uma pergunta para todos os pacientes que chegarem. Todos que eu digo o maior número possível, tá? Porque às vezes não dá. Como você está e a sua família? Isso aqui, gente, diz muito, vem muito de encontro com o que a gente acredita, com o nosso propósito, com os nossos valores. É se preocupar com as pessoas. E a gente precisa sair do modo automático. Como é que você está? Como é que está a sua família? As pessoas não estão perguntando mais. Ninguém se encontra mais. E aquele paciente pode estar passando por um problema. E se você pergunta, Carla, mas eu vou perguntar, e se tiver alguém hospitalizado e tal? Deixa a pessoa falar um pouquinho. Você se importou, mas isso precisa ser verdadeiro. Não é para falar essa frase porque está escrito aqui. E você vai conseguir uma conexão, ser inesquecível, lembrado. Essa é uma das formas mais importantes da gente ser lembrado por alguém. Não é? Quando você se importa, quando você mostra interesse, um interesse verdadeiro. Tá? Então, esse momento é um momento que tem muitas famílias passando dificuldade. Dificuldade financeira, dificuldade com algum parente doente, né? Ou que está com Covid. Hoje as pessoas contraem o vírus, é quase que uma sentença de morte, já ficam apavoradas. Não é? Às vezes um dentista já fica nervoso, já desmarca tudo a agenda. Então, quando você mostra que você se importa,
você nunca mais vai ser esquecido. E essa é uma pergunta também que eu vou direcionar aos dentistas. Quem eu treino aqui pessoalmente, eu sempre falo, pergunta sempre como que está a pessoa, todo mês ali na ortodontia, como é que está a família. Hoje eu estou acrescentando aqui, eu não falava muito aqui da família, né? Mas hoje isso é importante. Isso é o quê? É olhar com os olhos, procurar olhar, tentar olhar, né? Buscar, tentar é ruim, né? Buscar olhar pelos olhos do paciente. E quando eu falo em cuidados com a higiene aqui dentro, é porque hoje estão olhando tudo, tudo. Se passar o dedo no balcão, se no balcão tiver pingadinho ali de álcool em gel ou alguma coisa ali, isso vai ser reparado. Antes não era. Se entrar no consultório e tiver uma cuspideira mais ou menos limpa, alguma coisa que pareça uma sujeira, isso vai ser um crime. Pode ir lá nas redes sociais, pode sair revoltado da sala, enfim. Então, olhar com o olhar dos clientes. E é muito importante vocês, nas suas clínicas, ouvir o que é que o seu paciente está falando. Então, no telefone, está desmarcando uma consulta, por quê? Por quê? Vamos ouvir, vamos conversar um pouquinho. Conversa um pouquinho ali para entender por quê. De repente, é alguma coisa que a gente pode fazer aqui. Porque um que fala pode ser a mesma percepção para outros. Então, isso aqui eu quis trazer hoje para vocês, porque é fundamental. Vocês estão em contato com os pacientes, no WhatsApp, no telefone, todos os dias. E quando a gente entra na fase vermelha, fica todo mundo apavorado, se tranca dentro de casa. Como o Fernando falou, tem menos leitos disponíveis. Então, ia encher. Então, assim, a gente não tem mais pessoas internadas do que tivemos no meio do ano passado, por exemplo. Não está pior, né? Está mais ou menos igual. Mas essa é a percepção dos pacientes. E a gente pode passar por isso de novo. Eu não sei quando vai acabar isso. Uma hora acaba, mas sei lá. Tem gente que fala aí até agosto, setembro. Então pode abrir de novo, pode fechar outra vez. Então a gente precisa estar atento ao que as pessoas estão falando e como elas estão sentindo, tá? A gente conversar sobre isso. Porque eu estou recebendo e é muito bom. É muito bom. Eu já ouvi cada história que acho que dá para fazer um livro de cada paciente que fala o que eles estão passando. Então, e a pessoa quer conversar, daí ela quer falar, né? E aí a gente vai ouvir. O ideal aqui é ouvir, até anota na ficha do paciente. Olha, tá com a mãe com Covid. A Gega faz muito isso quando sabe, depois ela liga. Ó, como é que tá aí? Melhorou e tal. Não custa nada pra gente, muito pelo contrário, isso é muito bom em todos os sentidos. Primeiro, é bom pra você, que você vai estar fazendo um bem pra pessoa. Isso faz bem pra gente, pessoalmente. Né? Tá ajudando alguém, porque isso é ajudar alguém. E você tá ajudando a empresa. A empresa vai ser vista cada vez mais como uma empresa humana, se tiver pessoas humanas trabalhando ali.